Pai, a palavra do Senhor opere em nossos corações, promovendo fé, promovendo edificação, promovendo exortação, promovendo a vida de Cristo em nós. Que dos seus lábios saiam a mais poderosa palavra do Senhor. É isso que nós desejamos essa manhã. É isso que nós intercedemos e oramos, para que o Teu Filho flua na graça e no conhecimento do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem desenvolvido na vida deles. Assim nós choramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja o nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Muito bom dia. Tudo bem? É uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã de domingo. Um feliz Dia das Mães também, da minha parte, para todas as mães queridas que estão aqui essa manhã. Quem é mãe aqui? Eita, tem mais mãe que é pai aqui. Quem é pai? Quem é mãe? Tem mais mãe, olha. Glória a Deus. Quero dizer que o papel de vocês é muito importante nessa terra. Vocês têm uma missão relevante, uma missão nobre, uma missão de edificar e formar essa geração. E eu declaro sobre a vida de vocês um renovo, amém? Porque mãe não para, né? A cabeça da mãe nunca desliga, até dormindo está acordada. Na verdade, existe uma pesquisa científica que a mãe tem a amígdala expandida depois que ela tem um bebê. Então ela vive em constante alerta, como se estivesse o tempo todo cuidando de protegendo uma aldeia. E ela fica em alerta. O pai não tem essa expansão de amígdala igual a mãe. Por isso que os pais é meio desligado. Mas a mãe, ela não dorme. A cabeça dela está sempre ligada. Eu oro para que isso gera às vezes um cansaço, né? Porque vocês estão sempre ligadas. Não pode piscar o olho, porque, né? Fazendo malabares, cozinhando, olhando o menino. O filho, para chamar a atenção do pai, tem que gritar 3 vezes. A mãe é meia vez, ela já está pulando lá para socorrer. Então, eu oro para que o Senhor renove as suas forças, que Ele venha lembrar vocês do propósito que vocês estão cumprindo, servindo a Ele. Amém? E que vocês venham sentir amadas pelo Senhor nesse dia de hoje, pelos seus filhos. E nós, filhos, venhamos lembrar de honrar nossas mães. Eu quero aproveitar, honrar minha mãe, Dona Marisete, que deve estar me ouvindo em algum lugar, porque eu não avisei para ela que eu ia estar pregando hoje domingo, até porque eu fiquei sabendo ontem à noite. Mas minha mãe, provavelmente, como eu conheço ela, já deve ter me achado. Ela deveria trabalhar no FBI, porque ela viaja. Então, quer dizer, de um jeito ou de outro ela vai achar esse vídeo. Senão agora, daqui a pouco, ela vai no YouTube, ela vai achar. Eu quero dizer, mãe, eu te amo. Você é uma bênção de Deus na minha vida. E você tem sido uma pessoa importante no meu ministério. Eu sei que a senhora tem sempre orado por mim e tem buscado a Deus para que Ele continue me protegendo em todo lugar que eu estou. E estar aqui hoje, a senhora faz parte daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Que Deus te abençoe, renove a sua vida, derrame graça, favor, unção, provisão em todas as áreas para a glória do nome de Jesus. Amém? Obrigado por permitir eu fazer isso. Se não fez, faça lá na sua casa, liga para a mamãe ou vá lá hoje à tarde. Eu queria agradecer, não posso deixar de agradecer a hospitalidade que eu tenho recebido dessa igreja. O pastor João Paulo e a pastora Luana insistiram para que nós ficássemos hospedados na casa deles. E insistiram tanto, eu fiquei constrangido. Eu não queria incomodar, mas vocês sabem como é que é. Não, você não incomoda. Mas meus irmãos, eu já tive em vários lugares. Mas foi aonde que eu senti muito bem-vindo, mais bem-vindo. Acho que está nos top dos 43 países que eu fui, eu acho que aqui na sua casa foi onde que eu senti mais bem-vindo. E a Vitória e eu estávamos constrangidos, porque a gente é tão pequenininho, e eles estão fazendo tudo isso pra gente, a gente é um cisquinho, um pó da terra. E aí caiu uma ficha no meu coração. Eles estão recebendo você, mas como Jesus, eles estão recebendo Jesus. E eu fiquei assim, cara, se Jesus entrasse nesse quarto, Ele ia se sentir bem-vindo. Eu senti o amor de Deus no quarto, na mesa,
prepararam um banquete lá. Eu fiquei, meu Deus, eu não sou digno disso. Mas não é eu que sou digno, é Jesus que é digno de toda a honra, e é Jesus que está sendo honrado. E o Senhor fala, quando você dá um copo de água para um desses pequeninos, você está fazendo a mim. Ela trouxe logo um carro-pipa. e junto com o pastor Vitor, a Bárbara também nos receberam, a pastora Eliette. Cadê a pastora Eliette? Está aqui? Ali, ó, quietinha, mas é uma formiga para lá e para cá, servindo, sempre servindo. E eu quero dizer que eu louvo a Deus por vocês. Eu senti que Deus fez uma emboscada para mim, para ministrar no meu coração. Não tinha para onde correr, tá aqui, não tem para onde ir. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Murilo, casado com a Vitória. A Vitória, vocês quando podem ver ela é uma vitória de Deus na minha vida. Como vocês podem ver, eu orei mais do que ela. Pela aparência, você já pode descrever quem ora mais na casa. Então, nós somos missionários, nós somos diretores da organização missionária Reach Nations. Nós trabalhamos com mobilização, treinamento e pioneirismo. Nós somos diretores de uma organização que a nossa base fica em Boston, nos Estados Unidos. Nós moramos numa cidade muito importante, onde 1 em cada 5 líderes mundiais estudam nessa cidade, nessa região. E desde que nós trabalhamos como diretores dessa organização, nós temos desenvolvido projetos no Iraque, na Jordânia, Moçambique, Letônia, Estônia e no Brasil. E um dos nossos maiores projetos hoje, para quem não sabe, fica aqui em Quixadá, na cidade de Quixadá, ao qual nós estamos pioneirando a primeira escola cristã da cidade de Quixadá. Glória a Deus, amém? E é uma escola internacional, ao qual ainda não começamos a construção, ainda estamos na fase do projeto arquitetônico e de engenharia. Mas o Senhor tem provido de forma sobrenatural, de forma incrível, e não tem deixado faltar nada. Em breve vai começar a construção, e eu quero que vocês estejam lá na inauguração dessa escola, amém? Enquanto isso, nós temos feito trabalhos de evangelismo nas escolas públicas. A gente tem um projeto, uma Bíblia em cada casa, ao qual nós temos compartilhado a palavra de Deus em cada casa de Quixadá, uma Bíblia para cada criança, esse é outro projeto que nós temos, e uma Bíblia para cada professor. E temos desenvolvido esse trabalho, e nos Estados Unidos nós temos coordenado treinamentos, apoio para a igreja local. Tem sido desafiador, mas Deus tem feito coisas incríveis e maravilhosas, amém? Não porque nós somos nada, mas porque Deus coloca os seus tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder venha ser dele e não de nós. Nós não temos filhos ainda, mas nós temos 2 livros que o Senhor colocou no nosso coração, que gerou através de nós. Um livro que nós temos chama Fundamentos, Princípios Essenciais para a Vida Cristã Frutífera. É um livro de discipulado que eu lancei em 2020, que traz uma mensagem simples e clara sobre princípios de como você lidar com várias áreas da sua vida, consigo mesmo, com o seu relacionamento com Deus, com a família, amizades, finanças, igreja, mentores e vocação. Se você quiser saber mais sobre como ouvir a voz de Deus, como descobrir o seu chamado, como lidar com sua família, com a sua igreja local, como ser mentoreado, como mentorear, esse aqui é um livro de discipulado, ao qual são princípios que nessa caminhada de 19 anos em missões, o Senhor foi me ensinando, e eu senti de Deus de passar para frente para aqueles que entendem que Deus quer fundamentar-nos ainda mais. E tem outro livro que é o Vou Ser um Missionário, que quem escreveu e ilustrou foi a minha esposa linda Vitória. E esse livro traz uma mensagem muito linda de que todo cristão é um missionário. Amém? A tia Vitória, ela ilustrou nesse livro a mensagem assim, que para você ser um missionário, você não precisa colocar a mochila nas costas, a Bíblia nas mãos e ir para outro país. Você pode ser um missionário aonde você está. E então, de forma criativa, ela ilustra nesse livro. Infelizmente, eu peço perdão, eu não trouxe hoje, mas eu quero encorajar você a buscar online. Esse livro tem no Amazon e tem outra editora, Nations to Nations. A pastora Luana já tem, né? O pastor Vitor já tem. Então, o fã já tem, eu queria honrar a vida de uma pessoa. A pessoa que queria honrar é a pastora Eliette. Uma salva de palmas para ela, por favor. A pastora Eliette também faz parte da equipe que tem nos recebido com muito carinho. Eu queria muito honrar a sua vida, e eu sei que essa igreja está aqui porque a senhora tem orado para esse movimento acontecer.
E eu sei que a senhora já é uma pessoa fundamentada no Senhor, mas eu oro que esse livro vai servir de edificação para a sua vida, quem sabe um para os netinhos que a senhora tem aí. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado, viu? Quantos estão com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus? Então, ontem eu ensinei uma palavra em inglês para os jovens que chama, alguém lembra quem estava aqui ontem? Perseverance. Perseverance. Eles aprenderam essa palavra ontem. Hoje eu vou ensinar uma palavra para vocês em latim. Estão prontos? Ixi, travou. Aconteceu. A palavra em latim se chama coram Deo. O que significa? Diante de Deus. Ok? Vem mais o entendimento diante da presença de Deus. Essa mensagem de hoje, nós vamos falar um pouco de um tema que se chama cosmovisão. E nós vamos tratar uma cosmovisão que tem se filtrado no meio da igreja. Essa mensagem, esse tema Coram Deo não é novo. É um tema antigo, que faz parte da mensagem da Reforma Protestante. Esse tema aqui é o que nos faz diferente de outras crenças cristãs. E eu quero encorajar vocês a prestarem muita atenção, porque essa mensagem faz parte do nosso legado como cristãos. Legado como protestante. O que é protestante? Protestante é uma pessoa que entende que ele vive uma vida diante de Deus. Amém? E o texto que eu queria que vocês abrissem junto comigo está em 1 Coríntios 10, 31. Enquanto você está abrindo, eu queria falar que Coram Deo, ele traz uma ideia fundamental e teológica da teologia reformada, que nos lembra que a nossa vida é vivida diante da presença de Deus, e todas as coisas que devemos fazer com o objetivo de glorificá-lo. Houve uma heresia gnóstica que infiltrou dentro da igreja cristã. E essa heresia, ela se chama dualismo. E o dualismo, ele traz uma divisão do mundo. Ele divide o mundo em duas partes: o mundo secular e o mundo sagrado, o mundo espiritual e o mundo material. É uma heresia sutil, e se essa heresia existe no nosso meio, hoje ela vai ser confrontada. Amém? A ideia aqui do dualismo, ele tem o entendimento de que o que é espiritual é superior, é mais importante, ele é sagrado. Aquilo que a gente não vê tem valor, mas o material, ele é inferior, ele é impuro ou secular. Vocês estão comigo? Só que essa ideia não é bíblica. Porque se nós formos abrir em 1 Coríntios capítulo 10, 31, ele fala assim: portanto, quer comais e quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que a gente deve fazer para a glória de Deus? O que significa tudo? Uau, profundo, hein? Definição. Tudo significa tudo, né? Ou a gente pode dizer também que tudo significa que nada está fora dele. Nada está por fora. Está incluso tudo. Nada está fora do pacote. Então, tudo que a gente deve fazer, comer, que é uma coisa tão fisiológica, que a gente tem que fazer para sobreviver, tem que ser para a glória de Deus. Beber uma água tem que ser para a glória de Deus. Então, a ideia do Coram Deo, ela vem com um princípio. Número 1, tem 3 pontos hoje. O número 1, diante de Deus, tudo é sagrado. Se alguém anotasse a mensagem de hoje, esse é um ponto que você tem que anotar. Diante de Deus, tudo é sagrado. Não há separação entre o sagrado e o secular. Tudo que fazemos é sagrado, pois é feito diante da presença de Deus. Isso significa que a nossa vida deve ser integrada e que devemos buscar glorificar Deus em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, na família, no lazer ou qualquer outra atividade. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória
eternamente. Amém. Amém? Quando a gente faz qualquer coisa, a gente tem que fazer com entendimento que a gente não está fazendo para nós. Lembra? Quer comer, quer beber? Fazer isso para a glória de Deus? Mas qualquer ação que a gente faz, ela deve ser para a glória de Deus. A Deus que nós estamos servindo. Colossenses capítulo 3, versículo 23 a 24, fala assim, olha, é mais claro que existe. Explica bem. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo... Tudo quanto fizerdes, fazeis meia boca. Fazei de qualquer jeito. Fazer com jeitinho brasileiro. Fazer de... Como? Não de coração. Todo o coração. Todo. Tem gente que faz meio coração. Você colocou o coração nesse negócio? Não, eu coloquei só um pouquinho. Não. Tudo que você fizer, você tem que fazer com todo o coração. O que significa tudo? Vocês me explicaram? Muito bem. Então, você tem que fazer de todo o coração, como para quem? Para o Senhor, e não para os... Ciente que vai receber do seu patrão, da sua mãe, do seu pai. De quem que você vai receber a recompensa? Do Senhor. A recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que está servindo. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quando a gente está servindo aqui dentro da igreja, a gente está servindo a quem? E quando a gente está servindo lá no trabalho que a gente é remunerado, a gente está servindo a quem? Essa é o entendimento que devemos ter. Que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Tudo. Fazer um pão, fazer um bolo, fazer uma mesa, limpar o banheiro. A palavra para trabalho em hebraico é a mesma palavra para adoração. Vocês sabiam disso? A palavra é avodá. Avodá, ela é a mesma palavra do que trabalho. Então, no contexto hebraico, eles entendem que trabalhar e adorar é a mesma coisa. E o que é que acontece se nós não entendermos essa palavra de hoje? A gente acaba tendo cristãos que dentro da igreja são um mamão com açúcar, as pessoas mais queridinhas do mundo. Mas chega lá no trabalho, parece um jumento, vive dando coice em todo mundo. Parece que não é crente, que não tem temor do Senhor. Por quê? Esse é meu trabalho secular. Eu estou fazendo para me sustentar. Murilo, aquele trabalho lá, eu estou fazendo para ganhar dinheiro para pagar minhas contas. Querido, a gente não trabalha para ganhar as contas, pagar as contas. A gente trabalha para adorar a Deus. Também está fraco. Tem gente que fala assim, eu quero me derramar na presença do Senhor, não vejo a hora de ir para a igreja para eu adorar. Querido, o que tu faz de segunda a sexta? Ou segunda a sábado? Faz o quê? Eu trabalho. E trabalho é o quê? Mas sabe por que a gente sente às vezes que o nosso trabalho, a gente está cansado e precisa de vir aqui para a igreja adorar, para sentir a presença de Deus? É porque quando a gente está no trabalho, a gente não está levando Deus conosco. Aí a gente precisa recarregar. Enquanto era para a gente estar se recarregando constantemente 24 horas, a gente só se recarrega no domingo. Gente, eu queria gritar porque eu estou empolgado. Porque isso aqui é transformador. Essa manhã aqui é dia de ativação dos dons, de carreira, e que ministério, o que significa ministério? É servir. Ministério é serviço. E a gente só serve dentro da igreja? Mas sabe por que muitos de nós acham que está servindo dentro da igreja? Porque a gente está carregado com essa heresia, que dentro da igreja é sagrado, o que eu faço lá fora é secular. Me dói às vezes, quando eu escuto o irmão. Eu falo, irmão, qual é o seu trabalho? Meu trabalho é secular? Aí eu, não está na hora de confrontar. Mas na minha mente, eu fico assim, meu Deus, quantos irmãos ainda acreditam que ele tem trabalho secular? Porque trabalho nosso não é secular. Você trabalha para o diabo? Você está servindo o Satanás lá fora? Você está servindo para expandir o reino? Está trabalhando para expandir o reino de Satanás? Ou o seu próprio reino? É para expandir o reino de Deus. Mas sabe por que também
a gente às vezes sente que não é para Deus, porque a gente continua repetindo, e hoje isso precisa mudar na nossa palavra, na nossa forma de falar. Eu estou trabalhando para ganhar dinheiro. Nós não trabalhamos para ganhar dinheiro, nós trabalhamos para adorar ao Senhor e servir o próximo. E quando nós servimos ao próximo, nós estamos servindo a quem? E quando nós estamos servindo a Deus, nós estamos fazendo o quê? Adorando. Deus está falando com alguém aqui? Então isso faz parte da reforma protestante. Isso era uma mensagem que quem pregava foi João Calvino. E quando ele chegou em Genebra, Genebra fedia a fezes e a urina. Era uma das cidades mais sujas da Europa. As pessoas não tinham temor do Senhor. A igreja estava fraca, desanimada, só costume, tradição. Não tinha relacionamento com Deus. E quando ele começou a pregar essa palavra, que eles estavam diante de Deus, que eles deviam viver uma vida entendendo que tudo é para a glória de Deus, que é sagrado. Então, se tudo é sagrado, nós precisamos, quando for no banheiro, limpar depois que a gente usar. A gente, como é sagrado, não vamos fazer na rua, porque vai causar doença, vai machucar o nosso próximo, vai ferir, vamos fazer um projeto de saneamento básico, vamos melhorar a cidade. Calvino era tão apaixonado com essa revelação, ele entendia tanto, que ele criou uma escola no lado da igreja, e ele foi que tinha uma frase que dizia: do lado de toda igreja deve haver uma escola. Porque ele entendia que tinha que começar desde pequeno, educar a próxima geração. E eu vou dizer para vocês, a pregação dele e de outros reformadores que insistiram nessa mensagem de que diante de Deus é tudo sagrado, fez Genebra se tornar uma das cidades mais limpas da Europa. Eu já estive na Suíça, meus irmãos. Gente, eu estive na Suíça, visitei algumas cidades e eu vou te falar, lá é tão bonito, que parece que nem tem demônio lá. É lindo, lindo, você olha assim, teve uma vez que eu estava lá olhando para os Alpes suíços, eu falei, eu tenho certeza que deve ter um pedaço do céu que é parecido com isso aqui, que é perfeito. Você vai na rua, as pistas parecem um tapete, domingo à tarde, um silêncio, você caminha na rua, as árvores, tudo, eles têm a regra de, eles sabem exatamente quantas árvores existem no país inteiro. Eles têm uma política de reflorestamento, de preservação. Uma das coisas da reforma protestante que eles têm até hoje, que eles entendiam que tudo que eles estavam fazendo era para a glória de Deus, e eles tinham que fazer o melhor para embelezar aonde que eles estiverem, porque aquilo ali era adoração. Eles começaram a colocar flores nas varandas das casas. Isso era uma forma de dizer que eles estavam cuidando da casa e trazendo beleza para a cidade. Por isso que vocês vão ver na casa suíça, tem um potezinho de flores, faz parte da arquitetura, em frente da varanda das casas, flores vermelhas geralmente, é mostrando amor, gratidão a Deus por aquela casa, e comunicando: Senhor, aqui eu estou te adorando, minha casa está beleza, para quando o Senhor olhar, o Senhor bater o olho nessa casa, o Senhor vê que está sendo bem cuidada. Como que a gente faz isso? Seguindo o exemplo de Jesus. João capítulo 6, 38, Jesus declara: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você veio para essa terra para fazer sua vontade ou a vontade de Deus? Então, se é a vontade de Deus, você orou para o seu trabalho ou não? Você pediu a Deus, alguma vez você pediu a Deus um trabalho? E Deus te deu trabalho, né? Então, se Ele te deu, você tem que fazer para a glória dEle. Tem alguém estudando aqui? Você entende que você tem que estar nessa faculdade? Sim ou não? Se não, sai fora amanhã. Já desmatricule hoje. Mas se é da vontade de Deus, você tem que fazer o quê? Se dedicar. Porque se você não se dedicar, você não estudar para a prova, você está fazendo o quê? Você está obedecendo ou desobedecendo a Deus? Ai, como eu fico indignado. Eu confesso, eu sou meio colérico. Eu trabalho muito com jovens. E chuta qual o pedido número 1 de oração dos jovens para mim? Não é relacionamento, não. Passar na prova. Ai, como eu gosto. Eu falo, querido, aí eu pergunto: você estudou?
Não, ainda tenho que estudar. Então não tem como orar por você. Porque o que tu quer? Tu quer ir para a escola, não estudar e quer passar na prova como se o Espírito Santo vai fazer o seu trabalho porque tu foi preguiçoso. Não, querido. Eu nunca oro para ninguém passar na prova. Porque isso não é a forma que eu estou, orando para Deus abençoar uma coisa que está errada. Se você estudou, tu vai passar. Se você se dedicou, você vai passar. Eu oro para que você venha estar tranquilo, com calma, e lembrar que Deus está contigo durante a prova. E que você não venha ficar ansioso, que a paz que excede entendimento venha inundar o seu coração. E o Senhor vai te lembrar daquilo que você estudou, que você venha conseguir lembrar daquilo que você estudou. Mas agora, você recebeu um download espiritual, que você quer que eu faça uma feitiçaria para você, porque tu foi preguiçoso? Não, irmão, não é assim não. Coram Deu significa que eu vivo diante de Deus, então eu faço as coisas com excelência. Cara, tu está estudando, tu estudou, lembra do versículo? Se tudo o que fizer faz de todo o... Tu estudou de todo o coração? Então tu vai passar. Se tu não estudou de todo o coração, tu estudou pedacinho no coração, fez meia boca, ficou assistindo série, jogando videogame, papeando com os amigos, andando na rua, mas tu vai bombar. E eu espero que tu se arrependa, peça perdão a Deus e mude de atitude. Eu acho até bom. Para quem sabe tu começa a estudar. Então, eu não oro para ninguém passar na prova. Mas eu oro para que eles tenham revelação do que os estudos dele é sagrado. Porque se foi Deus que te mandou estudar, tu tem que estudar. E eu espero ouvir testemunho que tu tem sido um ótimo aluno. Eu não quero ouvir, mas missionário, é o seguinte, é que eu vou para a escola, eu fico pregando lá para meus amigos durante... Não, macho, isso é um péssimo testemunho. Você está lá para estudar, e você na hora da aula, tu está pregando e distraindo seu colega, além de você estar desobedecendo a Deus, e fazendo as coisas na hora errada, tu ainda está atrapalhando a vida dos outros. Eu não quero ver esse testemunho não me impressiona. Esse testemunho me mostra que esse cristão é imaturo. O cristão maduro cara, eu amo o Senhor, mas tem tempo para todas as coisas. Agora é o tempo de estudar. Se eu for inventar de fazer qualquer outra coisa agora, eu estou desobedecendo a Deus. Meu tempo agora é de trabalhar. Missionário, meu trabalho é uma bênção. Lá é uma oportunidade de eu falar de Jesus para as pessoas. Mas sabe como eu sei que o seu trabalho é uma bênção? Não é porque você fala de Jesus, mas porque você se dedica e faz as coisas com excelência, com os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? Paciência, amor, domínio próprio, perseverança, bondade, benignidade, alegria. E imagina um profissional que faz um trabalho com alegria, bondade, amor. Como é que seria esse funcionário? Não ia ser bom ser atendido por ele? Por isso que eu vou em vários lugares de atendimento, existem alguns setores da sociedade que eu preciso de serviço, que eu penso assim, esse povo que vai para lá parece que não é convertido, parece que odeia a gente. Mas quando eles é atendido por nós, as pessoas têm que ter um entendimento que eles estão sendo servidos por Jesus. As pessoas devem ser constrangidas com a excelência do nosso trabalho. Lembra que eu falei que a palavra avodá, ela vem do hebraico, que significa a mesma palavra de adoração? Na nossa cultura existe uma frase: o trabalho dignifica o... Mentira, trabalho não dignifica ninguém, senão os escravos seriam as pessoas mais nobres do mundo. É ou não é? O trabalho dignifica o homem. Não é o trabalho que dignifica a gente. O que dignifica a gente está aqui, nas nossas veias. É o sangue. É ou não é? Precisa ilustrar? Vou ilustrar. Rainha Elizabeth. Se eu falasse para vocês que ela foi na minha casa e ela limpou o banheiro da minha casa, vocês não estariam curiosos para conhecer o banheiro da minha casa depois que ela foi lá? A gente fala da Rainha Elizabeth porque ainda não... Bem, ela morreu, mas a gente não esperava que ela ia morrer um dia. Ainda não morreu o príncipe Charles. Mas imagina se um príncipe fosse limpar o banheiro da sua casa. Você vai dizer para mim que esse banheiro deixou esse príncipe, essa rainha, ou um rei, essa rainha, mais digno, ou meu banheiro que ficou mais digno?
Então por que o Satanás inventou essa mentira para a gente ficar repetindo? Que o trabalho que me deixa mais digno. O que a gente tem que entender, o que deixa mais digno é o sangue que rola nas suas veias. E o sangue que rola nas suas veias é um sangue real. Você vem de família real. E você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse sangue que não é o que eu vou fazer me dignifica, mas eu estou trazendo dignidade para aquele trabalho. Eu estou trazendo revelação do Senhor. Eu estou trazendo amor. Estou trazendo princípios. Eu estou trazendo uma nova forma de fazer, porque eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, vocês estão comigo? William Wilberforce. Antes disso, eu queria ler uma frase de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi um teólogo, jornalista, político holandês. Se tornou o primeiro-ministro da Holanda em 1901 a 1905. Sua carreira incluiu a fundação da Universidade Livre de Amsterdã. Ele também formou um partido político antirrevolucionário. Ele pioneirou o primeiro jornal da Holanda, o jornal de Standard, e a defesa da aplicação das escrituras em todas as áreas da vida. Ele era conhecido pela sua abordagem multifacetada de advogar pela soberania de Deus em todas as esferas da sociedade. E ele disse essa frase: a verdadeira religião é aquela que se estende para fora dos portões da igreja e permeia todas as áreas da vida. E essa é uma mensagem que influenciou muitos reformadores. E isso aqui é uma mensagem para aqueles, uma mensagem de treinamento missionário. É uma mensagem de formação de reformadores. Porque um reformador que eu quero mencionar aqui é William Wilberforce. Ele era um jovem cristão eloquente. Ele podia muito bem ser um pastor, ele podia muito bem ser um cantor. Mas ele descobriu que o seu púlpito não estava dentro da igreja. Ele descobriu que o seu púlpito estava no parlamento britânico. E Deus chamou ele para liderar um movimento de combate à injustiça social, que era naquela época a escravatura. Para William Wilberforce, o comércio de escravos era um pecado, o qual a Grã-Bretanha tinha que se arrepender, ou seria condenada. Ele lutou vigorosamente por essa causa, por 50 anos ele lutou por essa causa, durante os quais ele conseguiu aprovar, primeiramente, o fim do comércio de escravos, com o Tratado de Comércio de Escravos em 1807, e mais tarde ele conseguiu a aprovação do Tratado da Abolição da Escravatura, que é o Tratado da Abolição da Escravatura de 1833. E diga só, olha só a curiosidade, ele faleceu 3 dias depois de haver cumprido a sua missão aqui na terra, deixando um legado para as gerações seguintes. Gente, imagina que se esse homem achasse que servir lá no parlamento britânico era inferior, que era superior ele estar na igreja o tempo todo, em vez de estar lá onde Deus chamou ele, lá no parlamento. Haveria acontecido a abolição da escravatura? Talvez não, talvez teria demorado. Ou talvez ele teria perdido o privilégio de ter sido usado por Deus para fazer a diferença. Então, quorum Deus, o princípio número 2. Qual o princípio número 1? Diante de Deus, tudo é. Número 2, todos nós temos responsabilidade para com Deus. Então, se é sagrado, nós temos uma responsabilidade. Responsabilidade, eu gosto dessa palavra, eu gosto de falar sobre ela com os jovens. Responsabilidade, ela vem um conjunto de 2 palavras: habilidade de responder. Então nós precisamos ter a habilidade de responder ao que Deus está nos chamando. Somos chamados de viver de acordo com os padrões de Deus para cumprir a sua vontade em todas as coisas. Devemos buscar santidade em tudo e esforçar para viver uma vida que honre a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vamos ler. Diz assim: vocês são o quê? Geração eleita e sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a gloriosa luz. Quem é sacerdócio real? Só que está tocando louvor? Só que prega? Quem é?
Então, repete para sua mente acreditar, começar um processo. Fala assim, eu sou sacerdote. Você é um sacerdote. Nós somos um povo escolhido. E muita gente quer servir na igreja, achando, eu quero ser um levita na casa do Senhor. Amado, levita era um grupo que Deus escolheu. Você sabe por que Deus escolheu os levitas? Você sabe por que Ele escolheu aquele grupo? Porque Ele quis. Ponto. Eles não eram melhor do que ninguém. Não era superior nem inferior. Eles eram um grupo que Ele entendeu que era para servir na igreja. Mas o povo escolhido, a nação escolhida, eram os levitas ou era o povo, todas as outras 11 tribos? Junto com eles? Todas as tribos. Aí às vezes a gente trata que quem está servindo a Deus é quem está tocando o teclado. Mas é a irmã que está fazendo pão. Imagina se todo mundo fosse tecladista e fosse trabalhar na igreja. Como é que a gente ia ter carro? Como é que a gente ia ter pão? Como é que a gente ia ter material de construção? Como é que a gente ia ter vários produtos, tecnologia? Não, o reino não é só igreja. Reino é saúde, é educação, é saneamento, é esporte, é lazer, o reino é comunicação, é mídia, é informática, tudo envolve o reino. Reino não é só reino, tendo só religião, igreja. O reino tem que expandir todas as áreas, mas o reino de Deus só vai se expandindo em todas as áreas quando o seu povo entender que eles são sacerdotes. E qual é o papel do sacerdote? Reconciliar as pessoas com Deus. O sacerdote, ele está no meio, ele está aqui conectando, pegando as orações, as ofertas, conectando e levando para Deus e trazendo de Deus a resposta para o povo. Ele está ali apresentando, guiando o povo, e Deus está buscando sacerdotes em todas as esferas da sociedade. Amém? Amados, se você achava que a mensagem dessa manhã desafiando vocês, porque muita gente fala, o Murilo tem uma unção sobre as nações, ele já foi várias nações, ele talvez vai liberar uma palavra e vai confirmar meu chamado internacional, não sei o que. Não, a palavra é de liberar o chamado para todos nós entendermos que aonde a gente estiver e aquilo que a gente fazer é um chamado. Porque mesmo que a gente for para qualquer nação, às vezes eu fico olhando assim, essa pessoa acha que vai fazer o quê nas nações? Ficar pregando 24 horas? Porque para pregar num evento, num impacto evangelístico, tem que limpar banheiro, tem que montar em palco, tem que fazer conexão, tem que tomar café, tem que fazer network, tem que conectar com pessoas, tem que alugar tenda, tem que fazer um monte de coisa, tudo logística, tudo que parece que ninguém vê, mas tudo ali é para a glória de Deus. Mas tem gente que, não, eu só quero pregar, fui chamado para pregar. Não, irmão, você foi chamado para fazer tudo que Deus te direcionar, e para fazer tudo é para a glória de Deus. Até o seu comer é para a glória de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis com as paixões que tenhais anteriormente. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Então tudo que a gente faz no nosso procedimento, na nossa forma de caminhar, a gente tem que santificar Deus. Você é dentista? Santifique seu consultório. Como é que você santifica seu consultório? É só ungindo, orando, estendendo as mãos? Não, desculpa. É atendendo bem os clientes, não enganando eles, não dizendo que tem cárie quando não tem. Minha esposa, ela desconfia que tem uns lugares em Fortaleza que eu fui, bem barato. Toda vez que eu ia lá, encontravam 2 ou 3 cáries no meu dente. Ela falou, meu amor, eu vou te levar você no outro consultório, é mais caro, confia em mim. Eu quero ver se vai começar a aparecer cáries no seu dente. Eu paguei um pouquinho mais caro, nunca mais apareceu cárie no meu dente. Está fazendo sentido alguma coisa aí? Já passaram por isso? Mas tem gente que faz esqueminhas. Senhor, abençoa. Igual eu vi um escândalo que aconteceu no Brasil, eu sinto muito falar, de um pastor que era político, que estava orando sobre a propina. Existe bênção sobre essa propina? Vocês viram? Sabe por que ele fez isso?
Porque ele achava que santificar as coisas era orando. Ele achava que ia secular, mas agora eu vou dar uma bençãozinha aqui. Cara, a benção não é isso não. A benção está em você sendo íntegro, você tendo integridade, você sendo sincero diante de Deus, você fazendo as coisas com honestidade. Você pode orar, jejuar, consagrar, tacar óleo em cima daquela porcaria, mas nunca aquilo vai ser santo, porque não foi isso para que Deus te chamou. Roubo sempre vai ser roubo, enquanto você estiver roubando. Enquanto aquilo for roubo, você não adianta orar. O que você tem que fazer é devolver quem você roubou. Não é para você roubar, é para você servir. Você não está ali para tirar dinheiro do povo, você está ali para servir o povo. Mas por que ele fez isso? Porque ele estava fazendo, entendendo que ele estava servindo ele mesmo. Ele estava trabalhando para ganhar o dinheiro para sustentar a sua família. Porque é isso que nós somos doutrinados em nossas escolas. Muitos nós, com coração puro, sem motivação errada, pagamos caro para os nossos filhos estudar em escola boa, para ouvir todos os dias que eles são um acidente cósmico. Você sabia que nossas escolas ensinam para os nossos filhos, pública e privada, que os nossos filhos são um acidente cósmico? Que eles vieram do Big Bang? É uma teoria, mas traga outra teoria para ver o que acontece na escola. Você acha que o professor deixa? Eles vão levar o seu filho a sério se ele falar que o mundo não foi criado, ele não foi criado de um acidente cósmico, que ele não veio do macaco, que ele não veio de uma ameba? E por causa disso, qual a consequência de ter essa cosmovisão? Que eu vim de um acidente cósmico. Eu vim de um acidente cósmico, não tem Deus. Então, o mundo não foi criado por Deus, foi um acidente. Então, se não tem Deus, eu não vou prestar conta de nada que eu vou fazer nessa terra. Então, tudo que eu vou fazer, eu não faço para Deus, eu não faço para outras pessoas, eu faço para mim, porque só existe, eu estou no mundo por mim, eu tenho que responder por mim, porque quando eu morrer, eu vou debaixo da terra, então eu tenho que fazer aquilo que me dá vontade de fazer, porque a vida é curta, e nós vivemos a vida, não como a vida é curta, mas como que a vida é eterna. Nós vamos prestar conta a Deus de tudo que a gente vai fazer nessa terra. Então, se a gente vai prestar conta diante de Deus, a gente vai querer trazer um trabalho porco para Deus? Então a gente tem que fazer com excelência. E aí a gente traz essa visão de que fazemos o trabalho com penosidade, com tristeza. Eu tenho que trabalhar. Não, a gente não tem que ir para o trabalho, eu tenho que trabalhar. A gente tem que ir para o trabalho e falar, obrigado Deus que eu tenho o privilégio de trabalhar. Obrigado Senhor, porque o Senhor me deu saúde. Porque se Deus quisesse, Ele dava um peteleco nas suas canelas, tu nem ia sair de casa. Ele dá assim, pum. Não, vai ser com o bindinho. Sabe, bindinho, sopra. Você nem sai de casa, tu não caminha mais, não com as suas mãos, você não consegue trabalhar, mexer o pão, não consegue dirigir o carro. Tudo que a gente tem vem dele, e para ele são todas as coisas. Se vem dele, tem que voltar para ele. E quando a gente continua nessa conexão com ele, o nome dele é engrandecido, e nós transbordamos na presença do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para quê? Boas obras, ao quais Deus de antemão preparou para que andássemos dele. As nossas obras têm que ser boa ou ruim? Meia boca? Boa. Gente, a gente está trabalhando agora, tem um projeto que eu estou fazendo agora de reforma em uma instituição, e também no nosso projeto arquitetônico. Essa mensagem sofre. Eu sofro, porque às vezes contrato pessoas que é cristã, e gente, o trabalho dele é pior do que um ímpio. Não pode ser assim. Sabe por que o trabalho dele é pior do que o ímpio? Porque ele não entendeu que ele vai prestar conta de Deus. E aí ele está todo feliz, obrigado Senhor por esse dinheiro, mas cara, tu fez um trabalho pouco, vou ter que chamar outro profissional para refazer. E ele está achando que Deus abençoou aquele dinheiro. O nosso trabalho, o nosso testemunho, as pessoas têm que ver que nós fazemos, respondemos com habilidade. Tinha um rapaz que trabalhava comigo aqui em Fortaleza, me ajudava no evangelismo, e ele trabalhava com vídeo, e ele tinha um computador grande que ele levava, não tinha nem um processador, e esse processador parecia uma máquina de lavar, o barulho que fazia bem, bem, e para renderizar os vídeos era um pesadelo. E aí ele editou, eu me lembro uma vez que ele editou o vídeo, e eu falei, cara, não tá legal, volta lá de novo. Mas Murilo, meu computador, cara, volta lá, precisa melhorar mais um pouquinho, tá faltando isso. Aí ele voltou e mostrou o vídeo,
Falei, cara, eu sinto muito, vai ter que voltar de novo, não tá legal. Você esqueceu disso, errou nesse ponto aqui. Mas Murilo, meu computador é horrível e tal. Eu falei, seu computador funciona, consegue? Sim. Então faça com excelência porque é para o Senhor. E aí eu liberei uma palavra para ele. Falei assim, cara, Provérbios fala, viste um homem diligente em seu trabalho, ele servirá diante de reis e não diante de gente obscura. Volte lá, porque isso que eu estou fazendo com você, você acha que se você trabalhasse com uma pessoa de alto padrão, que pagasse você muito dinheiro, ele ia aceitar esse serviço? Ele falou, não. Então por que você está dando esse serviço para Deus? Volta lá, porque um dia eu vou ouvir testemunho que Deus te levou para lugares altos. Foi para lá, anos depois, aqui em Fortaleza, fui jantar lá na casa dele. Ele chegou na sala, tirou um prêmio da prateleira, um prêmio dourado de estrela. Falou, Murilo, lembra que eu trabalhava contigo? E você me repreendia, me confrontava, falando que eu tinha que fazer as coisas com excelência. E eu nunca esqueço que você falou, um dia Deus vai me levar diante dos reis e pessoas de influência, se eu fosse fiel ao Senhor em tudo que eu estava fazendo. Pois então, eu comecei a me aplicar, a me esforçar. E eu fui para um campeonato, um evento nacional de produtores de vídeo. E eu fiz um vídeo lá, entre várias pessoas do Brasil inteiro. Eu tirei em primeiro lugar. E o vídeo não falava nada sobre Deus. Mas uma pessoa chegou para mim e falou, cara, você é crente, não é? Eu falei, Senhor, por quê? Como é que você sabe? Porque o jeito que você fez o seu vídeo foi diferente. Tinha um toque especial. É isso que... E aí ele falou, cara, eu me lembrei de você. Eu ganhei esse prêmio aqui, fui honrado. E vivi o tempo todo. Viste um homem diligente, esforçado no seu trabalho, ele não ficará servindo gente obscura, será levado diante dos reis. E o Senhor me levou diante de gente, os melhores produtores de vídeo do Brasil inteiro. E o Senhor me honrou na frente deles. E as pessoas descobriram que eu era cristão, não porque eu estava falando de Jesus, mas pela qualidade do meu trabalho. E é assim que a gente tem que ser conhecido, não só pelas nossas palavras, mas pelas nossas ações. Darrell Miller, um pensador cristão, ele fala o seguinte: na nossa visão bíblica, a graça de Deus e a responsabilidade das pessoas dançam juntas. As pessoas têm responsabilidade de aplicar os seus esforços e de ter disciplina nas suas vidas de trabalho, mas é pela graça de Deus que vem o sucesso. A gente, cristão, trabalha e trabalha duro, trabalha pesado. A gente trabalha com força. Sabe por que a gente trabalha duro, trabalha com todo zelo e vamos com gosto de gás, como diz no Ceará? Porque a gente faz para Jesus. E o resultado é as pessoas, cara, chama fulano, que é a minha profissional. Ele vai. Sabe o meu sonho? Sabe o meu sonho, pastora Luana? Meu sonho é que Mevan venha ser conhecido os melhores profissionais de cada área. Quando as pessoas em Fortaleza não sabem, estão desesperados atrás de profissional, eles vão entrar em contato com os membros dessa igreja. Tem alguém aí dessa igreja que faz isso? Tem. E eles vão atrás desse profissional, porque esse profissional foi discipulado e entendeu que ele faz para Deus e não para o homem. E ele sabe que vai ter o melhor serviço. Então, número 1, diante de Deus tudo é sagrado. Número 2, todos nós temos responsabilidade com Deus. E eu quero encerrar esse ponto com uma história de uma mãe. Hoje é dia das mães. E essa mãe é muito querida. Susana Wesley. Susana Wesley nunca pregou um sermão na sua vida. Ela nunca pregou um sermão em uma igreja, nunca subiu no púlpito, nunca publicou um livro, nunca fundou uma igreja, mas é conhecida como a mãe do metodismo, por causa dos seus 2 filhos, John Wesley, teólogo, evangelista e líder de um grande avivamento na Inglaterra que alcançou milhões de pessoas, e Charles Wesley, pastor, compositor de mais de 6.000 hinos, ambos fundadores da denominação metodista. Nas suas biografias, eles atribuem honra dos grandes feitos deles à sua mãe, que os criou nos caminhos do Senhor, e os ensinou a palavra e serviu-lhe de exemplo do que ensinava. Ela dedicou inteiramente à criação e educação dos filhos. Ela fazia cultos domésticos com eles, e os vizinhos perguntavam se podiam participar desse culto no lar.
numa ocasião, chegou a reunir 200 pessoas na sua casa. E antes de falecer, ela viu seus filhos contribuir para a conversão de milhares de pessoas no Reino Unido. Imagina se essa mulher deixasse de cuidar dos filhos, dessa missão que Deus deu, e fosse fazer outra coisa. Mas essa foi a missão. E tem mãe que fala, eu queria fazer outra coisa. Tá, Deus mandou, está faltando, então persevere. Não trate inferior aquilo que Deus está te mandando fazer. Número 3, eu vou tentar correr para vocês ir para o almoço lá do Dia das Mães. Necessitamos de depender de Deus em tudo. Necessitamos de depender de Deus em tudo. Tudo que a gente faz é como nessa imagem. A gente não tem que fazer sozinho, a gente tem que fazer com Jesus. Eu estou ali, eu tenho que entender que o Senhor está segurando minha mão. Ele está me dando fôlego de vida. Ele está me dando estratégia. Ele está nos inspirando. A gente tem que confiar nele. João capítulo 5:30 fala: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que, porque ouço e julgo, o meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, mas sim aquele que me enviou. Quem disse isso foi Jesus. Provérbios capítulo 3, 5 ou 6 diz assim: confie o Senhor de todo o seu, lembra todo o seu coração? Confie de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu sei que você estudou na faculdade, talvez você fez um curso técnico, talvez você tenha anos de experiência, mas mesmo assim, quando você for trabalhar, não vá sozinho, vá com Jesus. Leve ele para o trabalho com você. Pergunte para ele: ô Senhor, tem uma maneira diferente que o Senhor quer que eu limpe a casa hoje? Me dá uma estratégia. Gente, nada é inferior para tudo, é sagrado. Então ser sagrado é para a adoração dele. J.I. Packer, que era um teólogo reformado, ele falava assim: a vida de Corondale é uma vida que é vivida sobre total dependência de Deus em todas as áreas, reconhecendo que a vida só pode ser vivida na presença de Deus. Eu lembro da história de um arquiteto italiano que demorou anos para construir uma igreja, mais do que uma década. E as pessoas falam: cara, tu vai terminar essa igreja não, mano? Tu tá demorando. Eu falei, ele falou assim: ainda não, eu preciso, em breve eu vou terminar, mas ainda tenho muito detalhe para resolver. Vieram outra década, a igreja não estava pronta. Ele falou: cara, tu já está faz mais de um ano focado nessa torre, e você está focando numa parte que ninguém vai ver. Por que você está focado nessa parte? Ele falou: o homem não vai ver o que está dentro dessa torre, mas Deus está vendo. E eu estou fazendo de uma forma que tudo que o Senhor olhar, cada canto dessa igreja, Ele venha a ser glorificado. João 15:5 fala assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muitos frutos, pois em mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se Cristo vivia em total dependência do Pai, Ele falava: eu estou aqui não para fazer minha vontade, mas aquele que me enviou. Quem somos nós para fazer a nossa vontade? Nós não temos, se nós somos filhos do Pai e nós estamos caminhando com o Pai, nós não temos direito de fazer a nossa vontade. Vocês são pais, muitos de vocês da igreja que parece que a maioria é pais. Está certo o seu filho fazer tudo que ele quiser o tempo todo? Tudo que o seu filho faz é porque você autorizou ele fazer, não é? Se você não autorizou, está certo continuar? Então, da mesma forma, nós devemos fazer tudo com Deus e para Deus. Eu queria mostrar um vídeo. Eu vi um vídeo para ilustrar como que a gente deveria ver. Ele não é exatamente Corondale, mas ele mostra como que a gente está o tempo todo diante da presença de Deus. Eu queria que vocês prestassem atenção. Lá
estar perto de ti, te abraçar. Lá, 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 te abraçar. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Lá, 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 me acalmar. Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Lá, 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 te abraçar. Lá, 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 eu quero te abraçar. Lá, 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 te abraçar. Lá, 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 preciso tanto de ti, tanto, tanto, tanto. Eu quero vir. Glória a Deus. É assim que nós precisamos ver que Jesus está conosco. E tudo que a gente está fazendo, Ele está vendo. Então a gente tem que fazer com amor, com excelência, para a glória dEle. Ele é Deus conosco, Deus presente em toda circunstância. Abel era pastor de ovelhas, José, ele era administrador, Davi, ele era rei, governador, Moisés era legislador, Neemias, copeiro, construtor, Daniel, governador, Débora, juíza, Dorcas, costureira, Priscila e Áquila, fazedores de tenda, e todos eles estavam adorando ao Senhor com o seu trabalho. E você, eu não sei qual é o seu trabalho, mas o seu trabalho, o que Deus quer lembrar, é um lugar de adoração. Não é um lugar de adoração, não, por favor. Você entendeu a mensagem de hoje? Se você entender, não que adoração, um lugar de adoração que eu ponho fone no ouvido e fico com a mão para cima, por aí. Não, é um lugar de adoração que eu estou fazendo, está glorificando a Deus. Eu estou cheio, então estou transbordando todo o serviço. Tudo que eu estou fazendo vai para a glória de Jesus. E lembre, Ele está no seu lado o tempo todo. Eu quero encerrar com a história de um amigo meu. Eu falei que eu não ia chorar. Eu não consigo contar a história dele sem chorar. O nome dele era Josicleuto, conhecido como Fofo. Josicleuto era daqui do Ceará, de Maracanaú. Eu conheci a casa dele. Trabalhamos na mesma base missionária. E o sonho do Josicleuto, ele me falou uma vez, quando a gente estava lá na base conversando, que o sonho dele era ser um pregador da palavra. Ele queria pregar. Ele queria subir no púlpito e ser usado por Deus, como muitas pessoas iam lá para a igreja dele e era usado por Deus. Ele queria, um dia eu quero pregar a palavra, igual muitos pregadores. E aí, certa vez apareceu um grupo da Jocum lá e falou que estava chamando pessoas para ir para as nações pregar a palavra.
e quem queria pregar o evangelho. Aí o Josiclanto viu, agora é minha oportunidade, eu vou ser um pregador. E aí durante a TED dele, logo, ele foi pregar, deram a oportunidade. E diga como é que foi. Caótico. Ninguém chamou mais o Fofo para pregar. Aí ele insistia para pregar, aí ele conseguiu fazer outros contatos, e aí chamava para pregar, ninguém chamava ele de volta, porque o Fofo não conseguia conectar as coisas. Ele não conseguia fazer uma linha de pensamento assim, de como pregador. Ele não conseguia fazer uma mensagem, pegar um texto bíblico. Mas ele, o Fofo, era um homem muito de Deus. Ele era um homem muito cheio do Espírito Santo. Ele era uma pessoa muito alegre. Ele trabalhava como palhaço, divertia as crianças. Ele era uma pessoa que o forte dele era cozinhar. O Fofo cozinhava como ninguém. E ele era engraçado. E ele tinha uma mania, gente. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Talvez não, vi uma pessoa, mas igual o Fofo não. Ele fazia amizade com você. E aí depois ele ia na sua casa. Ele gostava de fazer isso. Ei, eu vou lá na tua casa. Tu tá em casa quarta-feira? Tá. Eu quero que eu vou na tua casa quarta-feira. Eu quero que você não faça comida. Eu vou cozinhar para você porque eu quero te honrar. Tu vai ficar sentado, me ouvir, você não vai se mover. Eu vou te servir você, que eu quero honrar a sua vida. Aí ia lá na casa da pessoa. Às vezes quando ele tinha mais intimidade, ele nem avisava. Chegava, senta aí, eu vou te honrar, vou fazer comida. Ah, não, tá. Fica tranquilo, fica aí, você vai me dizer onde estão as coisas. Ele abria a geladeira, mexia em tudo, fazia almoço e ministrava na vida da pessoa. Mas ele continuou insistindo para ser um pregador. Foi fazer curso na Jucu de estudo bíblico, de como pregar. E foi tentar de novo pregar. Ninguém queria ver ele pregando. Não deu certo. E aí, ele foi chamado, ele queria ir para as nações. E lá na base, o pessoal vinha e saía, ia para país, ia para outro. E ele ficava para trás. Só ministrava aqui no Ceará, no sertão, aqui por dentro do Brasil. Eu quero ir para as nações, Senhor. E aí um certo dia, revoltado, depois de anos, já lá dentro da base, ele lá na cozinha, cozinhando, ele chegou para Deus revoltado e falou, Deus, como é que pode? Fulano acabou de chegar, já está indo para a China, fulano já está para outro canto. Aí o Senhor falou para ele, Fofo, eu te chamei para pregar a palavra, mas eu chamei você para ir para as nações, mas o motivo que eu não te levei ainda é porque você não está preparado, e o motivo que você não está preparado é porque você tem rejeitado o púlpito que eu te dei. E o púlpito que eu te dei está na cozinha. Olha quanto eu tenho usado a sua vida cozinhando para as pessoas. Olha o quanto eu tenho te usado para servir as pessoas. Olha como as pessoas vêm cansadas, desanimadas, mas depois que serviu com você, ele sai restaurado, animado e motivado para seguir em frente. Quantos milagres eu fiz aqui, Fofo? E ele falou, Murilo, quantas vezes na base eles falavam, me davam orçamento para comprar as coisas e estava faltando ingrediente. Aí eu ia reclamar com a tesouraria, ele falava, Fofo, sinto muito, é o que tem. Aí eu pegava os ingredientes, eu me ajoelhava na beira da mesa, colocava tudo ali. Eu falava, Espírito Santo, me dá uma receita, porque esse povo quer que eu faça macarrão sem molho, sem tomate suficiente, Senhor, eu não sei. Aí o Senhor dava a receita para eles, aí a tesoureira perguntava, onde tu arrumou dinheiro para molho? Onde que tu descobriu fazer? Não, foi o Senhor que me deu a revelação de como fazer essa receita. Certo dia, o Fofo chegou lá no meu quarto, bateu na porta. Ele era meio sem noção, chegou depois das 10, umas 11 horas da noite. Quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer nada depois das 11, das 10. Ele foi lá e bateu, Murilo. Falei, o que aconteceu, mano? Veio com o papel todo amassado. Ei, mano, eu preciso da sua ajuda, você fala inglês, não é? Pois é, você é a única pessoa que me ajudar. Eu recebi o convite para ir para a África do Sul. Com tudo pago, eu só preciso preencher o formulário e tem que ser em inglês. Você me ajuda? Eu falei, te ajudo, mas precisava ser essa hora, Fofo? Ele falou, Murilo, desculpa, mas foi o que deu na telha de vir aqui até você. Deus me falou para vir aqui. Aí eu preenchi o formulário para ele lá naquele papel amassado e tal. E aí fomos conversando. Pouco tempo depois, ele estava na África do Sul. Foi servir na cozinha. Na cozinha, tudo pago para servir lá na cozinha. E gente,
Eu estava em outros países, eu via pessoas que estavam na África. De onde você é? África do Sul. Você conhece o Fofo? Conheço. Nossa, o Fofo é um ótimo cozinheiro. Ou o Fofo é muito engraçado. Fofo é muito divertido. As mães, as mulheres da base ficavam até ciumadas, né? Porque o pessoal gostava, os homens gostavam todo dia de andar com o Fofo, ficava beliscando lá perto da cozinha, batendo papo. E os maridos estavam tudo engordando na base, porque era todo mundo amigo do Fofo. E o Fofo estava lá, e eu encontrei com o Fofo e falei: Murilo, tá vendo essa camisa aqui? Essa camisa aqui custa $200. Foi um gringo que me deu. Eu estava lá na cozinha servindo lá. Eu ganhei, tá vendo esse computador aqui? Eu ganhei de presente. Tá, Murilo, olha, eu tenho uma mochila que, cara, eu nunca imaginei comprar uma mochila como essa, eu ganhei de presente. E eu recebi convite para ir para a Suíça, recebi convite para ir para a Alemanha, recebi convite para ir não sei aonde. E ele estava assim muito eufórico por tudo que Deus estava fazendo. Ele falou: cara, realmente, depois que eu aceitei o meu chamado, que o meu púlpito é na cozinha, cara, Deus abriu as portas das nações para mim. Eu tenho sido abençoado de várias formas, as pessoas têm me honrado e o Senhor tem me abençoado. Aí ele voltou de novo para a África do Sul. Eu estava em Curitiba e eu recebi uma ligação. Em outubro de 2009, uma pessoa aqui da base, Alzeni, ela ligou: Murilo, eu preciso que você ore por nós, ore pela base, porque o Fofo morreu, e nós precisamos falar com a família dele. Ele morreu na África do Sul, teve um acidente, desculpa, gente. E nós precisamos falar. Eu falei: o Fofo morreu, eu falei com ele faz pouco tempo. O chão assim sumiu para mim. Aí eu saí pro meu quarto, fui chorar, fui orar, depois, inconformado, eu fui pro meu computador, fui no Facebook, e lá debaixo já estava uma foto dele, e gente da China, da Alemanha, da Holanda, da África do Sul, de vários lugares do Brasil que tinha passado por aquele lugar, que foram tocados pela vida do Fofo, declarando, fazendo mensagens de agradecimentos em memória dele. Eu falei: Deus, eu queria tanto que o Fofo ressuscitasse pelo menos por 5 minutos para ele ler essas mensagens, porque quantas nações ele tocou quando ele aceitou o púlpito dele, quantas vidas foram tocadas da China, da Europa, porque ele não desprezou o púlpito dele, que estava na cozinha. E ali o Fofo partiu, mas nações foram tocadas da maneira que ele menos esperava. Não foi no púlpito da igreja, foi lá na cozinha. Naquele 1 a 1, ele discipulava, ele profetizava, ele encorajava, ele alimentava, Deus usava ali com multiplicação e milagre. Querido, eu estou aqui essa manhã, eu não sei onde que é o seu púlpito. Não sei se é num consultório, não sei se é num lugar público, se é privado, mas eu quero dizer: o seu púlpito está lá, não fuja dele, não seja um Jonas, obedeça a Deus. Se Deus te mandou para lá, por mais que você não goste, fique lá, pregue a palavra, viva a palavra, porque é ali onde o Senhor precisa de você, é ali que Ele quer contar com você, é ali que Ele quer ministrar através de você. Se você fugir do seu chamado, talvez você trata aquele povo lá como os ninivitas, mas é os ninivitas que precisam de compaixão. Não seja um Jonas, seja um filho obediente. Faça junto com o Pai, deixa Ele te guiar, deixa Ele te conduzir, porque é ali onde que Ele vai fazer coisas grandes e maravilhosas que você não sabe. Talvez você ache que o que você faz é tão pequeno, mas aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Se você não está sendo fiel agora, como você vai ser fiel em coisas maiores? Mas no final do dia, Deus não quer saber se a gente fez coisa grande ou pequena, Ele quer saber se a gente obedeceu. Eu gostaria de encerrar agora com oração. Vamos orar para parecer que estamos encerrando mesmo. Deus falou com alguém aqui essa manhã? Então vamos viver uma vida corondeu. Quando você sair dessa porta aqui, hoje, nessa manhã, saiba que você não está saindo sozinho, você está saindo com Jesus. Saiba o que você vai fazer hoje. Hoje tem almoço, comida. Você vai lavar o prato, você não está lavando o prato sozinho, você está lavando com Jesus e para Jesus. O que você fizer é para a honra e glória dEle. O que nós fazemos é para Ele. E eu quero orar para que nós venhamos entender isso e caminhar nessa missão.
Paizinho querido, Senhor, nessa manhã, eu venho diante de Ti. Primeiramente, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, e muitas vezes fazermos coisas para nós, para nos satisfazer, para nos sustentar, como se nós tivéssemos a capacidade de sustentar nós mesmos, como se nós tivéssemos a capacidade de fazer alguma coisa por nós mesmos sem a Tua graça. Paizinho querido, eu oro que nós vamos caminhar no entendimento que o Senhor está conosco, que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus fiel, um Deus presente, que o Senhor quer fazer as coisas conosco, Deus, como amigo, como um pai. O Senhor quer nos instruir como amigo, o Senhor quer nos trazer conforto, paz, enquanto nós fazemos. Pai, eu oro, Pai, que o Senhor nos use-nos, ó Deus, como flecha nas suas mãos, que nós venhamos ser certeiros, ó Deus, aonde o Senhor quiser nos enviar. Senhor, que nós venhamos ser o farol, que as pessoas venham olhar para nós e ver a luz do Senhor. Ó Pai, que nós venhamos ser pessoas, sacerdotes, ao qual nós conectamos as pessoas contigo, ó Pai. Ó Pai, usa-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, vê se há em nós ainda essas heresias, que nós não venhamos separar mais a vida contra o secular, o sagrado, mas que nós vamos colocar tudo como sagrado para a glória do Senhor, que nós vamos colocar tudo como oferta, tudo como adoração, tudo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Pai, eu oro, Senhor, usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Pai, transforma-nos, ó Deus, ó Senhor, para a glória do Teu nome, ó Pai, porque Tu é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e adoração, em nome de Jesus, amém, amém. Sonda-me, Senhor, me conhece. Vem, Senhor. Quebranta o meu coração. Sim, Jesus. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só Ti. Então, usa-me, Senhor. Respondemos em adoração a Sua palavra, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Tudo que eu tenho é Teu, Cristo. Tudo que eu sou é Teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é Teu. Amém, Pai. Te louvamos por essa manhã, Pai. Te agradecemos por essa consciência gerada em nosso meio, enfatizando tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver como comunidade, como cristãos que somos, Pai. Nos ajuda a viver essa realidade, nos ajuda a nos entregar a essa convicção, a esse pensamento, Pai, de que tudo está relacionado aos planos do Senhor para nossas vidas, Pai. Te louvo por essa manhã, continua a ministrar sobre as nossas vidas, a encarnar essa palavra e nos leva na santa paz do Teu Espírito, Pai. Nos dá uma semana abençoada e que essa palavra cumpra um propósito em nossas vidas esses dias, Pai.
Que possamos nos sujeitar, que possamos entender e receber toda medida de graça para vivermos essa palavra de uma forma completa em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.